E eu quero compartilhar com você, nessa noite, uma palavra cujo tema é a luz que traz o arrependimento. Baseado no texto de Mateus, no capítulo 4, do versículo 12 ao 17, nós vamos ler. Você pode ficar sentado mesmo, nós vamos fazer essa leitura. Mateus 4, 12 a 17. Eu sempre incentivo a você, se você puder, andar com a sua Bíblia, para você ter esse exercício de leitura. Não tem problema nenhum você acompanhar aqui, e é até bom, né? A maioria das vezes a versão daqui já está certinha com o que o pastor está lendo, mas eu deixo aqui um lembrete para você. Carregar sua Bíblia, nem que seja no celular, né? Tenha o hábito de ler, de abrir, porque isso eu tenho certeza que vai ser bom para você. Então vamos lá, Mateus capítulo 4, do verso 12 ao 17, diz assim: Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulão e Naftali. Guarde isso, olha o que diz esse verso. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum. Aliás, Cafarnaum foi o centro de operações ou o quartel-general de Jesus. Foi Cafarnaum. O centro nervoso de comando das operações de Jesus foi Cafarnaum. Mudou-se para Cafarnaum junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulão e Naftali. Cumprindo-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Aqui o autor desse evangelho registra uma profecia, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que Isaías proferiu há alguns anos antes desse evento. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. O que foi dito? Verso 15. Na terra de Zebulão e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Olha que tremendo isso. Quero ler novamente o verso 16. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Feche seus olhos novamente. Espírito Santo, nessa noite eu quero pedir mais uma vez que tu prepares o nosso coração, que o nosso coração seja como terra fértil, para que essa palavra semeada gere vida e mudança e transformação, e que nada e ninguém venha roubar a palavra e a esperança do Senhor para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu disse aqui alguns dias atrás, numa mensagem, abordei um tema a respeito da palavra água. Falei um pouco sobre a importância da água. Lembra que eu falei de uma terra que você vai comprar, que passa um córrego, ou que tem um açude, o valor que tem aquela terra? Porque a água ela é fundamental para nós. Eu falei aqui a respeito da importância da água para a nossa sobrevivência. Se você assiste aí os documentários de sobrevivência, você vai ver que sem comer a gente até fica, mas sem água é praticamente impossível. Rapidamente a gente se desidrata e o nosso corpo se desfalece e a gente entra devido à desidratação, numa falência múltipla de órgãos, chegando, no caso mais grave, até a morte. Então a água ela é muito importante. Mas usando o mesmo exemplo do campo de sobrevivência, daquilo que é fundamental, quase que, tanto na mesma importância que a água, nós vamos encontrar uma figura tão importante, que é a do fogo.
No ambiente de sobrevivência, a água é indispensável. Mas a gente vê as pessoas também ali, principalmente durante a noite, porque o fogo ele ajuda para aquecer, para iluminar, ele ajuda para espantar ali animais ferozes, animais que vêm para atentar contra a vida daqueles que ali estão. Então o fogo ele é também extremamente fundamental. E quando a gente olha para a palavra de Deus, dentro do contexto bíblico, nós vamos ver algumas simbologias do fogo. E eu quero citar, para dar introdução rapidamente para você, Êxodo 3:2. Nós vamos ver, através desses textos, o que eles representam. Êxodo 3:2 vai remeter a figura do fogo à presença do próprio Deus. Olha o que diz aí, ó, Êxodo 3:2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Êxodo capítulo 19, verso 18, diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então, na palavra de Deus, nós vamos ver o fogo, muitas vezes representando a manifestação do próprio Deus. Mas, não somente isso, o fogo na palavra de Deus também representa a presença do Espírito Santo. Olha o que diz Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele está falando de Jesus, João Batista, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, seja para avivamento ou seja para juízo. O Espírito Santo também é representado na palavra de Deus através da figura do fogo. Você quer ver que interessante? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, versículo muito curto, diz assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis a chama do Espírito. O fogo representa a presença de Deus e também a própria pessoa do Espírito Santo. E não para por aí. Jeremias 23:29 diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Então o fogo na palavra de Deus também representa a sua palavra. A palavra de Deus também é fogo. Eu me lembro de um tempo atrás, quando eu acordei com esse versículo, a mesma experiência que eu tive no último culto, no último domingo, que eu levantei pela manhã e Deus, como um martelo, batendo aquele salmo na minha cabeça, eu tive uma outra experiência como essa, nesse versículo. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Eu até preparei uma mensagem baseada nesse versículo, mas o fato é que nós nos prendemos aqui agora, é que a palavra de Deus também é simbolizada como fogo. E por último, a palavra de Deus, segundo Mateus 25, versículo 41, ela também simboliza destruição e juízo. Mateus 25, 41 fala assim, ó, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esse texto é uma citação clara a um dia de julgamento, onde a palavra de Deus diz que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar o trigo do joio. Os bodes e o joio ele colocará à sua esquerda. E o trigo e as suas ovelhas ele colocará à sua direita. E o texto está falando sobre o que esse fogo representa. É um fogo de juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas eu quero falar nessa noite, diante dessa introdução, de maneira natural, o fogo ele também tem algumas funções. O fogo ele tem função de consumir, de destruir. O fogo também tem função de purificar. Sim ou não? O fogo tem função de moldar. Você já viu aqueles camaradas que trabalham com metalurgia mesmo, né? Aqueles ferros saem ali.
chega a estar laranja, né? Ferreiro. Diz que o fogo, na verdade, em altas temperaturas, ele fica azul ou esbranquiçado, né? Então, vidro também. Então a gente vê o poder do fogo, porque ele purifica o ouro, por exemplo. Quando você aquece, ele tira todas as impurezas, mas o fogo também ele molda. A pessoa põe o vidro ali e aquece o vidro e faz aqueles vasos bonitos, né, que as mulheres tanto gostam, né? Pelo menos a minha gosta. Para pôr as plantinhas, que gosta mais ainda, não é? Então, o fogo tem esse poder de transformar. Mas, ainda assim, a gente precisa entender que o que Deus quer é que nós entendamos o poder positivo desse fogo e vivamos, de fato, o fogo de Deus no nosso coração. E nessa noite eu quero, então, ressaltar outra função do fogo, que vai nos levar ao tema da mensagem, que é a função de trazer luz. O fogo vem para trazer, dentre todas essas funções e simbolismos, ele vem para iluminar. Alguns dias atrás, nós tivemos uma situação aqui, que chegamos para o culto, um abençoado tinha batido num poste ali do outro lado da avenida, lembra, dona Agostinha? E estava tudo sem luz aqui. Tudo escuro. E nós esperamos. Por fim, nós nem conseguimos fazer o culto justamente pela ausência de luz. Tudo fica mais difícil. É ou não é? Aquele momento que você está na sua casa, acaba a energia. Você fica sem luz. Você não sabe para onde você vai. Então, olha só o quanto é interessante nós entendermos a importância dessa luz na nossa vida. E quando a gente olha para o mundo aí fora, nós vemos tantas pessoas caminhando como que na escuridão. Você sabe como que é caminhar na escuridão? É caminhar sem direção. É caminhar perdido. É caminhar sem conseguir enxergar um alvo final. Sem conseguir enxergar nem, ao menos, o caminho que você está trilhando. Onde você está caminhando? As pessoas aí fora, na sua grande maioria, estão assim. O mundo está perdido, o mundo carece de luz para a sua caminhada. Jesus deixou muito bem claro, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, nós vamos começando a entender cada vez mais a importância da luz. E as pessoas estão aí fora cada vez mais caminhando em densas trevas e profunda escuridão. E o que mais me preocupa, sabe o que é? É que isso não acontece só lá fora. Mas isso, infelizmente, também acontece dentro das igrejas. Porque eu tenho dito isso aqui já com o tempo. O diabo, muitas vezes, ele já não tem mais estratégia, às vezes, de tirar algumas pessoas da igreja, sabia? Ele quer fazer com que as pessoas estejam na igreja achando que estão caminhando na luz, mas estão vivendo densas trevas. Eu sempre digo que um dos maiores desafios para nós, pastores, é fazermos com que o povo entenda a verdade a qual eles estão vivendo. Que nós não façamos com que as pessoas estejam dentro das igrejas achando que elas estão salvas ou são salvas e não são. Você sabe por quê? Por que eu falo muito sobre isso? Muito sobre individual, a individualidade da espiritualidade, do relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz assim que cada um prestará contas de si. Não adianta eu colocar uma placa muito bonita de igreja aqui. Não adianta eu montar toda uma estrutura muito bonita. Não adianta nós desenvolvermos um sistema onde toda a dopamina é descarregada na sua mente. E, no fundo, não tem nada de ruim nisso, desde que você entenda a essência de caminhar na luz. Desde que você entenda a importância de andar por um caminho o qual eu possa olhar para mim no espelho, entender as minhas falhas, entender os meus pecados
entender aquilo que me atribula, entender aquilo que bate à minha porta constantemente, mas também entender que existe um Deus que está com as suas mãos estendidas para mim. É isso. É você entender que os seus erros não diminuem o amor do Pai por você. Quem tem filho sabe. Quando o seu filho erra, tira uma nota ruim na escola, isso abala o seu amor pelo seu filho? Não abala, porque os nossos erros não abalam o amor que ele tem por nós. O que eu estou querendo fazer você entender nessa relação e o risco que muitas vezes nós temos, até mesmo dentro das igrejas, é a gente não entender a sinceridade da relação. Porque uma nota baixa não vai abalar o amor do pai pelo filho, mas você pode ter certeza que se o pai agir de maneira íntegra e correta, ele vai refletir sobre o que está fazendo aquele filho tirar notas baixas. E com as notas baixas, o que o pai vai começar a fazer? Eu vou tirar celular, eu vou tirar internet, não é? O amor foi abalado? Não. Mas as ações do filho vão desencadear o que é inevitável, que são as consequências. É como a gente viu agora essa semana, segundo o que está sendo investigado, pelas informações que eu vi, daquele jovem que matou aquele rapaz de 31 anos lá nos Estados Unidos. O que eu entendi é que a família entregou o jovem para a polícia. Você acha que a família não ama o jovem? Ama. Então, mas as nossas ações como filhos, todas elas têm consequências. E aqui é o ponto de nós entendermos a importância de caminharmos na luz. Porque a luz vai gerar um impacto em nós. Dito isso, então, o que esse texto que eu li de Mateus, ele tem para nos ensinar hoje? Num mundo onde nós vemos uma prevalecência tão grande de luz, de trevas, em contraste com a luz que Jesus propõe. O mundo onde se propaga cada vez mais a escuridão. O que isso contrasta com a luz que Jesus tem para trazer para nós? O que isso nos mostra? O primeiro ponto que eu quero refletir com você hoje é o seguinte: uma vida sem Cristo é seguir um caminho de densas trevas e escuridão. Essa é a verdade que a palavra de Deus diz. Conforme eu já disse, aquilo que as pessoas estão vivendo aí fora, sem Jesus, porque não se engane, não só lá fora, mas aqui dentro. Nós podemos estar dentro da igreja e longe de Jesus. Você sabia? A palavra de Deus diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa palavra, ela vem inicialmente nesse momento para que eu e você possamos refletir sobre a importância de viver um cristianismo íntegro, inteiro. Um cristianismo onde, quando alguém levantar a mão, seja homens, seja o inferno, Satanás e os seus demônios, você vive um cristianismo, busca viver um cristianismo tão íntegro que não é que você não vai errar, mas quando você errar e alguém apontar a mão sobre você, o dedo sobre você, você vai falar assim: eu fui lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Eu sei que eu erro, eu sei que eu peco, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe que muitas vezes eu não consigo, mas eu quero fazer a vontade dele. E ninguém engana o Senhor, gente. Você entende o nível de relação que eu estou querendo fazer você entender? Que é justamente essa luz que gera em nós esse arrependimento. É a vivência com essa luz. E as pessoas estão aí perdidas, sem saber que caminho, que direção tomar. Elas estão cada vez mais desesperadas. Gente, quando as pessoas buscam a sua satisfação em tantas coisas que eu poderia citar aqui, nos vícios, na pornografia, na sua sexualidade,
na homossexualidade, na prostituição, no dinheiro, no poder. Deixa eu te dizer uma coisa muito simples. É nítido. No fundo, elas estão em busca de preencher um vazio que somente Jesus vai preencher. As pessoas, na sua ansiedade, elas cometem loucuras. Justamente porque não entenderam que a água que vai matar a sede delas é só em Jesus. O pão que vai matar a fome se chama Jesus. É isso. E as pessoas estão, então, desesperadas. Elas estão clamando por socorro. Sabe? Elas estão andando por uma escuridão profunda. Eu me lembro, acho que há uns 2 anos atrás, eu estava voltando da nossa conferência nacional do MFI, que inclusive nós estamos nos preparando agora para ir, em novembro, o encontro da Comunhão Internacional de Ministros, ela acontece em Curitiba. E eu estava voltando, eu, o pastor Fabrício e o pastor Mateus, de Araçatuba. E, de repente, uma carreta que ia à nossa frente pegou fogo no pneu dela e pensa numa fumaça preta que tomou conta da rodovia. E nós, quando a gente menos esperava, nós estávamos no meio daquela fumaça. Gente, sem brincadeira, não dava para enxergar a ponta do carro. A gente estava como que num ambiente de total ausência de luz, de densas trevas. A gente não enxergava nada. E quase que nós entramos ali, o pastor Mateus estava dirigindo, o pastor Fabrício falou assim, Mateus, calma, vai devagarzinho, mas não para. Porque você imagina, eu estou fazendo essa comparação, mas para você entender o que as pessoas sem Jesus vivem. Ela não sabe se ela acelera mais ou se ela para de vez. E numa situação dessa, você pensa, se eu acelerar, bem na nossa frente estava indo uma caminhonete com uma carretinha grande. E se esse cara parou aí no meio da fumaça? E a gente continua e bate nesse cara. E eu lembro que bem atrás vinha caminhão. Aí você pensa, e se eu ficar parado? E se esse cara do caminhão não para? As pessoas ficam perdidas. É assim, porque uma vida sem Cristo é seguir um caminho de escuridão e densas trevas. Por que isso acontece? Em primeira instância, a gente pode até pensar por ignorância. E a grande verdade que a palavra de Deus diz é que a ignorância não vai salvar ninguém. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. A esperança. Nós somos os vasos de barro que carregam um tesouro de ouro. Um tesouro poderoso. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Para as pessoas saírem da ignorância. Mas, em segunda instância, verdade seja dita, é porque as pessoas querem viver uma vida de pecado. Muitos ouvem o Evangelho, mas eles não se deixam tocar pelo Espírito Santo. Eles não abrem a porta do seu coração para que Deus entre ali e gere mudança. E as pessoas decidem, então, viver uma vida de prazeres carnais. Olha o que diz 1 João, capítulo 3, verso 8. Não existe vida de maior e profunda escuridão e trevas do que uma vida de pecado. Olha o que diz esse texto de 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não é aquele que de vez em quando peca, porque a gente peca mesmo. Não, é aquele que vive na prática. Ele sabe que não deve fazer, mas ele vive. Ele nem luta contra. A Bíblia está falando, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Só existe uma maneira de vencermos o pecado, em Cristo. Cristo, na cruz, venceu todos os pecados. Ele morreu para pagar o preço pelos pecados de toda a humanidade. Mas existe algo muito sério nisso, como eu disse.
Aquele que vive na prática do pecado procede do diabo. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porque sem lei não há pecado. É isso que a Bíblia diz. É igual você está andando numa via, tem lá uma placa de 50. Se não tem a placa, você não sabe quanto que é a velocidade, certo? A placa é a lei. A lei manifesta o pecado. Então, quando tem 50, você passa de 50, você infringiu a lei. A lei é a revelação de Deus para nós. Mas a lei não tem poder para nos fazer viver em santidade. É por isso que no Novo Testamento nós vivemos na graça. Mas não é uma graça permissiva, não é uma graça barata, não é uma graça que, porque você recebeu Jesus, você pode fazer o que você quiser. Ao contrário do que muita gente pensa, é uma graça capacitadora. É uma graça que, quando vivida, ela refuga a proposta do diabo de pecado. Amém? É isso. Então Deus quer nos trazer para vivermos na luz. Para que, vivendo na luz, nós usufruamos da graça que nos capacita a viver em santidade. Uma vida de pecado simboliza, então, a maior escuridão da alma. Essa é uma verdade. Segundo ponto, Jesus é a luz de Deus para nós. Jesus é a luz manifesta do Pai para nós. Ele é a luz do mundo. Olha o que diz aí João 8,12. Essa luz, ela não apenas nos ilumina, mas ela também nos chama a uma transformação e a um arrependimento. Olha o que diz esse texto. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Que tremendo isso. Que glorioso isso. Sabe, eu não sei você, mas quantas vezes eu já até trabalhei em companhia de energia elétrica. E quando você chega num lugar, numa fazenda, num bairro que está sem energia, coisa boa é quando o morador vê o funcionário que veio trazer de volta a luz. Sabe, que coisa boa, que notícia boa é você entender que Deus está te chamando e me chamando a sair de uma vida de trevas e entrar numa vida de luz. Olha que tremendo isso. Um Deus que nos ama e revela Jesus como aquele que vai trazer luz para nós. Nós devemos então andar pelo caminho que se chama Jesus. E só quando nós andarmos nesse caminho, nós vamos poder dizer o que diz o texto de Colossenses 1,13, por exemplo. Olha o que diz esse texto. Hoje eu mandei os versículos para a Ana. Amor, pega água para mim. A Ana falou assim: pai, tudo isso de versículo? Eu falei: tudo isso, porque eu sou um pregador de Bíblia, eu não sou um contador de histórias. Normalmente as minhas mensagens, elas vêm regadas por textos bíblicos. Porque eu não venho para contar história, porque a Bíblia, gente, ela é viva e eficaz. Por que eu gosto de você acompanhar o versículo aqui? Porque não é só eu falando, mas quando você está vendo, a Bíblia está entrando na sua mente. Ela está entrando no seu coração. Obrigado, amor. E ela está fazendo algo sobrenatural dentro de você. Olha o que diz aí, ó. Porque quando você anda no caminho chamado Jesus, então você vai poder dizer o que diz Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. E o que ele fez? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 1 Tessalonicenses 5,5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. 2 Coríntios 4,6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para quê? Sabe por que Jesus resplandeceu no nosso coração? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Eu preguei num congresso em Três Lagoas semana passada e eu falei, o tema do congresso é Vivendo para a Glória de Deus.
E eu usei esse texto. Só tem um jeito de viver para a glória de Deus. Quando você conhece a glória de Deus, que só é revelada na face do Filho. Não tem como viver para a glória de Deus se você não conhecer o Filho. Porque Jesus é a revelação dessa luz. Aqui nós vamos ver e caminhar para o último ponto. O exemplo da experiência de Paulo no caminho para Damasco. Não sei se você já ouviu a história de Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele buscava das autoridades cartas e autorização para prender e matar cristãos. Ele era um dos maiores perseguidores da igreja de Jesus na época. Mas um dia, lá em Atos, um pouco antes desse texto, a Bíblia diz que Paulo estava indo para Damasco e algo poderoso aconteceu com ele. E esse texto relembra o que aconteceu. Atos 26, 13 a 18. Nós vamos ver que o exemplo de Paulo mostra que a luz de Jesus, ela abre os olhos da nossa alma. E ela remove-nos das trevas para a luz, nos conduzindo a uma vida de arrependimento, ou seja, transformação. Olha o que diz Atos 26, 13 a 18. Eu estava agora, antes do almoço, estudando esse texto e falei com a Natália, como que Deus vai ministrando ao nosso coração, né? A riqueza da palavra dele. Olha o que diz. O verso 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora. Paulo está prestando contas ali. Está falando com alguém. E ele está contando o que aconteceu com ele. E ele estava falando ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora. Paulo, ao meio-dia, caminhava em trevas, perseguindo a igreja. Você já pensou nisso? Já pensou no sol do meio-dia, sem nuvem, em Rio Verde? Aquele sol que todo mundo quer contratar o Ricardo? Ricardo, pelo amor de Deus, vem aqui arrumar meu ar. O trem estralando. Você não aguenta nem olhar assim, ó. Tem gente que tem que sair de óculos escuros. Paulo, ao meio-dia, caminhava em densas trevas. O verso 13 fala isso. Por quê? Porque caminhava sem conhecer Jesus. Ao sol do meio-dia, aquele homem estava cego, tão cego como quem anda e caminha à meia-noite. Mesmo num dia tão claro, ele não enxergava nada, porque caminhava sem Jesus. Ainda no verso 13, continuando, ele fala, viu uma luz no céu. Presta atenção na riqueza do texto. Vou ler de novo. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu. Pensa que já tem um sol lá, certo? Mas o que Paulo viu? Uma luz no céu. Agora, olha o que ele fala sobre essa luz. Mais resplandecente que o sol. Mais resplandecente que o sol. Quem é essa luz? É o próprio Cristo manifesto. O sol que nós não conseguimos nem olhar para ele. Paulo viu uma luz mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim. Olha que interessante. O que esse verso está querendo dizer é que aquele que brilha mais que o sol, ele deve brilhar dentro de nós e não ao redor de nós, porque aqui Paulo ainda caminhava em trevas. E Jesus se manifesta a ele, e por enquanto Jesus estava externamente. E tem muita gente que está vivendo um brilho de Cristo meramente, aparentemente, somente externo. E o que Jesus quer é que a luz dele brilhe dentro do nosso coração. É lá dentro do nosso coração. Não é ao nosso redor. O verso 14 fala, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou
Jesus, a quem tu persegues. Aquele momento do encontro, onde a luz estava externa, mas no plano eterno de Deus, o Senhor estava entrando no coração de Paulo e acendendo o maior de todos os luzeiros possível, chamado Jesus, dentro do coração dele. Aquela luz que era mais resplandecente que o sol, que estava iluminando apenas a sua volta, estava a partir daquele momento entrando no coração de Paulo e reacendendo uma nova história, um novo caminho, uma nova visão, uma nova esperança. É isso que Deus quer fazer com você. Você precisa confiar nesse Deus. O verso 16 fala, mas levanta-te, Jesus falando para ele, e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daqueles pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires, o quê? Os olhos. Por que a luz quer entrar no seu coração? Lembra que eu falei? Viver uma vida de pecado é viver uma vida de densas trevas, porque os nossos olhos espirituais estão cegos. Mas quando a gente permite Jesus entrar, ele fala, para lhes abrires os olhos. E olha o que diz o texto. Os converteres das trevas para a luz. E da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui, a partir do verso 19, nós já vemos então um Paulo que permitiu a luz e o brilho de Cristo entrar no coração dele. Olha o que diz. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Sabe por quê? Porque a luz, quando entra no nosso coração, ela traz arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto aos pequenos como aos grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Verso 23, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria o quê? Luz ao povo e aos gentios. Por último, então, a profecia e o cumprimento em Cristo. O texto que eu falei de Isaías capítulo 9. Nós vamos ver uma luz de mudança e transformação que foi profetizada e que se cumpre nesse texto que nós lemos. Isaías 9, 1 e 2, na NVT diz assim, é a profecia. Esse tempo de escuridão e desespero, presta atenção nisso, ó. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Sabe por quê? Essa é a promessa. A promessa fala a respeito de uma luz que vem de encontro ao seu coração hoje. Uma luz para você, e ela se chama Jesus. Uma luz de esperança, uma luz de transformação, uma luz de novo ânimo, de nova história, uma luz de constante busca por uma mudança e uma vida que agrada a Deus. Essa é a promessa. O verso 2 de Isaías 9 fala, o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. E nós chegamos então, no cumprimento dessa promessa, em Mateus 4, 12 a 17. No verso 13 que nós lemos, diz, né? Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali.
E o verso 16 fala sobre o cumprimento, aquilo que Isaías estava falando lá atrás, há muitos anos atrás. Olha, um dia esse povo, um dia essa terra vai ver uma luz que vai mudar a vida deles. Um dia, Rio Verde vai ver uma luz que vai mudar a história dessa cidade. Amém? Nós vamos ver e caminhar com pessoas que, assim como aconteceu com esse povo, andavam em densas trevas, mas o verso 16 se cumpriu na vida deles. E o verso 16 é o desejo de Deus para o cumprimento no seu, no meu coração todos os dias e principalmente na vida daqueles que estão vivendo na escuridão. Olha o que diz novamente. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Amém? Vamos ficar de pé? Sabe, o diabo, ele tem um papel bem impactante nesse processo todo, que é um papel justamente de condenação. O diabo, quando você entra num lugar como esse aqui, você sabe o que ele quer? Ele quer que você se lembre de tudo que você fez de errado. É isso. Ah, você brigou com a sua esposa. Ah, você mentiu por fulano essa semana. Você passou não sei quem para trás. Você fez o que você não devia. Sabe por quê? Porque quanto mais acusação ele coloca sobre você, mais ele te afasta do seu pai. Então, quando você entra num lugar desse, e eu não estou dizendo que você precisa ficar tudo bem com uma situação dessa, não é isso. O que eu estou dizendo é que você precisa discernir a estratégia do diabo. Porque o diabo ele quer que você se sinta inferiorizado, oprimido, depressivo por causa dos seus erros. Mas qual que é a grande diferença para aquilo que Jesus deseja de nós? É que, enquanto o diabo nos acusa de uma verdade, Jesus conhece essa verdade e, como luz, nos chama para uma nova história. Você entende a essência do Evangelho? Porque Jesus é aquele que nos recebe como nós estamos. Mas ele não aceita que nós continuemos como nós estamos. Porque se nós continuarmos como estamos e acharmos que está tudo bem, nós colocamos até em xeque o poder dele de transformação na nossa vida. Você entende? Todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. E o diabo, ele vem então, quando você entra num lugar como esse, um ambiente de culto, no momento de adoração, onde nós temos que cantar que a sua mão está sobre mim, onde nós temos que cantar que ele vai transformar um momento de dor em testemunho, onde nós temos que levantar as nossas mãos e adorar aquele que vive para sempre, ele quer te oprimir de tal maneira que você não se sinta digno de levantar as suas mãos. Mas Jesus está hoje com os seus braços abertos para nós. Não existe pecado que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o que a Bíblia fala. Que é um nível assim, que se você não sente arrependimento, então você não viveu isso ainda. Então você precisa entender que Deus ele está te trazendo para perto dele hoje. Não é uma palavra de acusação. E eu quero ler um texto aqui para encerrar, de Isaías 43, que vai nos explicar que Jesus veio como luz para iluminar e para libertar e nos libertar e nos chamar ao arrependimento. Por isso o tema dessa mensagem, luz que traz ao arrependimento. Olha o que diz Isaías 43, 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime, ó Santo de Israel, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia. A Babilônia representa os inimigos do povo de Deus.
E Deus está falando, por amor de vocês, eu vou levantar alguém contra os inimigos de vocês. E a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda. Sabe o que Deus está falando com essa palavra para aquele povo? Vocês sabem os milagres que eu já fiz no meio de vocês. Vocês se lembram muito bem quando eu mandei o meu servo Moisés libertar vocês da escravidão do Egito. E eu operei milagres enviando as 10 pragas contra Faraó. E vocês sabem muito bem quando vocês, sendo seguidos pelo exército inimigo, estavam diante das águas do Mar Vermelho. É isso que o verso está dizendo. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, gente. E nas águas impetuosas, uma vereda. Sabe o que Deus está falando? Você já viu eu fazendo milagre na sua história e eu vou fazer mais milagres ainda. Se você decidir caminhar pela luz, você não vai ser enganado. O salmista registra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Olha que tremendo isso. Jesus está nos chamando nessa noite a renovarmos a nossa aliança. O verso 17, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. É o exército que sucumbiu no Mar Vermelho, porque quando o povo passou, as águas fecharam. É assim que um cristão vive. Um cristão não vive uma vida que não tem inimigos, sabia? Nós temos muitos inimigos. Em primeira instância, espiritualmente, Satanás e os seus demônios, conforme diz 1 Pedro, está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para que possa nos tragar. Por isso que você tem que manter a sua vida guardada, protegida. Ô, gente, eu tenho uma paz tão grande no meu coração quanto a isso. Às vezes eu penso em algumas situações, algumas questões, eu falo, mas se fulano pegar aquilo e fazer não sei o quê? Se fulano pegar aquilo e fazer não sei o quê? Nós estamos guardados. Isso é tremendo. Lembra que nós falamos aqui do Salmo, o Senhor é meu refúgio? Nós estamos no melhor e maior bunker de todos. Ele se chama Jesus. Nós estamos nas mãos dele, e ele diz assim que ninguém nos arrebatará das mãos dele. Isso é proteção. Isso é andar na luz. Não vos lembreis, eu li ontem, foi aniversário da Natália. E antes de dormir, eu falei, amor, faltava 4 minutos para meia-noite, né? Falei, ainda é seu aniversário. E Deus colocou um texto para eu ler para você. E nós estávamos deitados já para dormir. Tinha chegado de Goiânia, cansado. E eu li justamente esse texto para ela. E esse texto também serve para você. Olha o que diz. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Porventura, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É isso que Deus quer fazer com você, Ricardo. Com você, Mara, Dona Agostinha. Com a gente. É isso que Ele quer fazer. Sabe? Abrir um caminho onde todo mundo vai olhar e falar, agora azedou. Agora eu quero ver para onde Ele vai. Mas não é a gente que vai, é o Senhor que nos leva. E se Ele abrir o mar, se Ele abrir um caminho no mar, o que é difícil demais para o Senhor? Deus está nos chamando hoje, mais uma vez, a entender que Ele nos convida
nos convoca a sairmos de uma vida de trevas para a sua poderosa luz. Amém? Vamos orar e depois nós vamos passar rapidamente a ceia.